dia, pessoal. Meu nome é Silmara. Também gostaria de parabenizar o professor Biagio pela iniciativa e pela Unip, né, por ceder-nos esse espaço para a gente discutir uma questão tão séria, né, que estamos vivendo aí. Para mim é uma honra estar aqui representando a PUC nesse momento, mas eu fico mais satisfeita porque fui também professora da casa e agora retorno para discutir com vocês essa questão. Bom, o que eu trago aqui para discutir com vocês é o tema do meu doutorado, que terminei no início desse ano, na Fundação Getúlio Vargas. No meu doutorado, discuti a questão do consumo e meio ambiente. E aí comecei a pensar, o que vou trazer para a gente conversar numa plateia de produção, né? Quem está produção mais limpa, questão da sustentabilidade, o que tratar da questão do consumo. Como o professor Alcir, que nos antecedeu, colocou, volta um minutinho. Como ele colocou, a gente já avançou muito na área de produção. Né? Então, talvez, assim, temos muito o que fazer, mas temos avanços. Na área de consumo, realmente, entre o que a Roberta coloca e o professor Alcir, talvez eu seja o primo pobre, porque a gente está engatinhando na discussão do consumo, tanto na academia quanto nas práticas. Né? Então, a gente tem práticas muito pontuais, porque realmente o consumo hoje é que movimenta toda a economia do mundo. Se a gente for pensar em Estados Unidos, temos 70% do PIB dos Estados Unidos baseado em consumo, consumo, consumo. E isso foi o que construímos no último século. E estamos chegando agora na encruzilhada. Temos que achar saídas, principalmente para essa questão, que é a grande força motriz de todo esse movimento de insustentável que a gente se encontra hoje. Falando de pesquisas, na área de governos, né, os governos europeus estão mais adiantados nessa questão de consumo. A gente tem núcleos importantes na Inglaterra, países nórdicos, Alemanha, já bastante avançados. Nos Estados Unidos, né, o professor Alcir trouxe agora a notícia dessa semana, né, o Obama assinando esse acordo, já é um avanço interessante, mas eles têm um comitê já de anos, quase 20 anos de pesquisa, que estuda as mudanças climáticas. E só para vocês terem uma ideia da dimensão, né, do que representa consumo, ou estudos e pesquisas em relação ao consumo, dentro desse comitê, é 2%. E ciência e tecnologia, 98% do orçamento desse comitê americano. Então, realmente, a questão do consumo ela está ainda relegada, né, a questões ainda não discutidas, nem pelos governos, e a academia, agora, acho que aí o nosso papel muito importante de puxar esse processo, porque a gente tem aí essa função, né, de também nos partilharmos, né, essas nossas pesquisas, nossos anseios e a contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Bom, e aí falando, né, do que seria essa tal sociedade sustentável, né, que a gente, na verdade, se a gente for falar de sustentabilidade e de a questão do consumo, está intrínseca e é aquela que permite essa relação mais equilibrada entre homem e natureza e utilizando esses recursos de forma mais permitindo, né, que a Terra se recupere naturalmente. Então, a gente tem esse pano de fundo de sustentabilidade, um conceito abstrato, mas como chegar até lá? Bom, se a gente for... Primeiro, existe muita confusão de conceitos. Né? Se a gente pegar só consumo, a gente tem consumo verde, consumo consciente, aqui no Brasil tem sido muito disseminado esse conceito, principalmente por causa do Acatu, consumo ético, consumo responsável, tudo isso é sinônimo? Pode mais. E consumo sustentável?
os anteriores, lá, os primeiros que eu disse, são sinônimos de consumo sustentável, não são sinônimos, são termos bastante diferentes, e é isso que eu gostaria de discutir com vocês. Então, eu trouxe 3 eixos para discutir, vou tentar ser bastante rápida aqui, um pouquinho um resgate histórico, né? Por que consumimos da maneira como consumimos? Né? Se a gente for pensar nisso, a gente tem que voltar à história da humanidade. Né? E o centro do debate que eu vou trazer para vocês é tentar discutir o que seria realmente esse consumo verde e o que seria o conceito de consumo sustentável. E aí, pegando a provocação da Roberta e do professor Alcir, será que o consumidor é realmente o indutor disso tudo? Né? Como é que, individualmente, nós, né, cidadãos consumidores, temos esse poder? E aí, peraí. Bom, voltando, né, à história da humanidade, a gente tem aí o planeta com 4,5 bilhões de anos, o homem com 200 milhões, e a Revolução Industrial há um século e pouco, né, um século e alguns anos. E, a partir da Revolução Industrial, a gente mudou a nossa relação com a natureza, e a natureza se tornou recurso. A gente tem, nessa nova perspectiva, a perspectiva de crescimento ilimitado, cada vez utilizando mais recursos. O progresso técnico e a tecnologia também vista como solução desses problemas, só ela como solução de problemas. Tá, eu estou meio apavorada por causa do tempo, mas tudo bem, então tá. Vamos. E o que temos nesse cenário? Uma desconexão homem-natureza. E daí, né, construímos revolução e chegamos no momento atual, né, do século XX, o que a gente tinha que construir uma massa de consumidores. Então, a partir... Só um minutinho. A partir de uma produção em massa, a gente tinha que construir uma massa de consumidores. Se a gente voltar ao início do século XX, a gente teve que ensinar as pessoas a comprar produtos embalados, por exemplo, né, que isso não era prática, né, até a gente ainda viu isso muito, né, muitos de vocês da plateia, eu também, comprávamos tudo a granel, e, no início do século XX, a gente teve que ensinar as pessoas a consumir do jeito que consumimos. Então, a gente uniu aí dois aspectos. Os aspectos objetivos, que é essa mudança da sociedade agrícola para uma sociedade industrial e urbana, então, a necessidade dessa mudança. E, nos aspectos subjetivos, a gente construiu o American Way of Life, que era o indivíduo, as soluções individuais para problemas coletivos, ou seja, todos procuramos bem-estar. E essa nova forma de viver, né, o American Way of Life, dá soluções individuais para uma coisa que... Alô, está ouvindo? Para uma situação que é de todos. E seus autores. Bom, e aí a gente construiu, nesse último século, um modelo mental de retirar recursos da natureza e jogar fora. O ciclo linear. Só que a gente está chegando em limites geobiofísicos, né, sobrecarregando o planeta. E o nosso consumo hoje é muito além da capacidade de regeneração natural do planeta. Né? Um dos índices que o professor Alcir nos mostrou, a pegada ecológica, já dá resultados que hoje consumimos 30% a mais do que a capacidade de regeneração do planeta. Aí o que temos? Aquecimento global, poluição, destruição da camada de ozônio, entre outros tantos desastres ambientais. E isso tudo, né, a partir de 2007, mais uma indicação do IPCC, mostrando que a causa disso tudo é a ação do homem sobre o nosso planeta. E
essas questões, né, para nosso alívio, caiu no domínio público, principalmente aqui no Brasil, o grande marco é o Rio 92, e que essa questão entrou realmente na pauta, hoje, nos jornais, todos os dias, se a gente for percorrer, pelo menos uma página sobre meio ambiente e sustentabilidade a gente vê, né? Então, a mídia está muito forte nessa questão e as pessoas cobrando isso. E a gente tem, só um minutinho, a gente tem a arte, né, tentando também fazer essa denúncia. E aí eu trouxe umas imagens para vocês de uma exposição de um fotógrafo americano, exatamente fazendo essa denúncia do exagero americano. Muitos de vocês devem ter visto, é uma exposição que está disponível na internet, e ele traz essas imagens assustadoras, mas lindas ao mesmo tempo. Espera, só um minuto. Ele traz, né, ele faz imagens holográficas com este descarte da sociedade americana. Então, aí vai. E aí, isso é 1 milhão de copos plásticos jogados no lixo a cada 6 horas, somente em voos comerciais. Então, mas isso... 60 mil sacolas plásticas descartadas a cada segundo nos Estados Unidos, né? Voltando ao que a Roberta colocou há pouco, isso só Estados Unidos. Se a gente somar o mundo, é uma cifra incalculável. Isso, 2 milhões de garrafas plásticas jogadas fora a cada 5 minutos nos Estados Unidos. Então, essa exposição está disponível no site do Chris Jordan, tem imagens belíssimas de coisas que a gente nem imagina, e ele traduz, né, essa aflição por meio da arte, e ele realmente, esses dados são de estatísticas, né, dos Estados Unidos, então ele pega estatísticas verídicas e faz as imagens com esse desastre. E aí, o que temos hoje é a convergência das duas crises, né? Os que me antecederam já citaram um pouco, a crise é ambiental, tá clara, e temos também, por causa desse excesso, a crise financeira, que pode ser uma oportunidade para começarmos a enxergar aonde estamos chegando. E aí eu disse, né, 70% do PIB americano baseado no consumo. Então, essa crise, muitos acadêmicos e economistas estão dizendo que ela pode ser que ela vá nos ajudar a acelerar esse processo, né? Que a gente comece a rever, principalmente o povo americano, e nós também, que se a gente for pensar, nós que somos classe média brasileira, o nosso consumo é muito parecido com o que a gente vê nos Estados Unidos. E aí temos desejos ilimitados, criados por toda essa ilha da fantasia, com recursos limitados. E estaria, né, o meio ambiente colocando limites a esse consumo desenfreado? E aí o cerne da questão, que entra essa visão sistêmica, como é que essa demanda pelo bem-estar, que é coletiva, se confronta com todo o sistema produtivo que construímos ao longo do último século? E aí, como que surgiria disso tudo um mix de produtos e serviços que atenda, né, a essa questão? Então, existem muitos estudos na Europa, e aí a área de vocês está bastante adiantada nisso, da questão da desmaterialização, da produção mais limpa, e uma série de ações, né, que já caminharam. Só que... aqui, vou chegar no só que daqui a pouco. Já caminharam. Então, a gente tem empresas, tem realmente algumas áreas que já estão praticando ações, né, que eu chamo de várias tonalidades de verde. E essas gradações, né, as empresas, algumas já realmente sérias, atuando e fazendo, e outras que atuam naquela famosa prática do greenwash, né, que é só para a famosa lavagem verde, que realmente usa, só por efeitos de comunicação, toda essa questão ambiental, porque ela realmente é uma aflição da humanidade atualmente. E aí, só um minuto. E aí, o que a gente tem? Eu vou deixar
o que precisa ser feito lá por final. Antes de chegar nesse ponto, eu queria discutir com vocês as contradições desses termos, né? Vou passar bem rápido, da questão do consumo sustentável e consumo verde. Então, a gente tem aí todo esse padrão e níveis de produção de consumo, que é o nosso mapa hoje do mundo, e a gente tem o consumo verde como parte do consumo sustentável, ou seja, ele está contido no consumo sustentável, mas consumo verde não é consumo sustentável. E o que seria cada um deles? Então, o consumo verde é uma ação individual que coloca o consumidor como o principal agente de transformação. É isso que a gente tem visto, né, nessas propagações e colocações, por exemplo, do Acatu, e as empresas também colocando esse papel para o consumidor. Então, ele tem o poder de escolha, ele é que vai fazer a mudança. Então, neste sentido, o consumidor compra um futuro melhor. Ou consuma cuidadosamente, essa é a mensagem que as empresas e o marketing está enviando para esse grupo. Só que essa questão só trabalha um lado. Então, é uma tecnologia mais limpa, é uma tecnologia mais verde, e eu estou trabalhando aqui só o padrão, o como são feitos esses produtos. A gente poderia dizer que aqui nessa ponta estamos trabalhando com pequenas reformas, ou seja, em reformas incrementais. Pode passar. E aí, o que seria esse tal consumo sustentável? O consumo sustentável, além do padrão, ele também tem que trabalhar no nível, o quanto estamos consumindo, porque senão não vamos chegar lá. E aí é que está o grande ponto, porque ninguém toca nessa questão, porque a gente fatalmente terá que reduzir consumo. E aí é que está o grande X. Governos não querem isso e empresas não querem isso. E a necessidade, o que esse consumo trabalha, as necessidades básicas com a mínimo impacto ambiental. Ou seja, eu preciso reduzir o nível de consumo atual. Mas como? Né? Então, essa ação, a gente tem que reaprender a ser cidadão, né? É uma ação coletiva, como o professor Alcir coloca. Não tem como ser uma empresa sustentável num contexto que não é sustentável, que é o que estamos vivendo hoje. As mudanças para a gente chegar lá realmente tem que ser mudanças radicais nas políticas, na economia, nas instituições e em diversas arenas da vida, né? Na questão da tecnologia, da cultura e, principalmente, no nosso estilo de vida. Ou seja, a gente tem que trabalhar estilo de vida e cultura. Então, é uma mudança cultural de mais de um século aí que estamos vivendo. Então, a questão lá do consumo verde trabalha essa questão do comprador atento. Esse consumo ele deixa à margem aspectos como a redução do consumo, descarte e a obsolescência planejada, que é uma questão hoje muito trabalhada. Enfatiza reciclagem, tecnologia limpa, redução de desperdício e incremento de mercado verde. Se é possível dizer, eu sou um consumidor verde, ou seja, eu ainda permaneço a nível individual, porque isso é possível, não é possível afirmar que eu sou um consumidor sustentável, porque para ser consumidor sustentável, todos teremos que ser. Então, é coletiva esse conceito. Não tem como de ser uma pessoa sustentável. E aí, eu passo para essa discussão do consumidor como indutor desse processo. É uma estratégia limitada, porque ela trabalha só esse lado da equação, a tecnologia, mas o nível de consumo não é identificado como problema, ou seja, eu não tenho que mexer em padrões. Alguns guias, até de alguns consultores, que existe um livro, Guia do Consumidor Verde,
ele indica para o consumidor para consumir cuidadosamente e como ter cuidado na hora da escolha. É essa a mensagem que se passa nesse tipo de informação. E o poder do consumidor, nesse contexto todo, é controverso, porque é ilusório, né? Se toda a estrutura da sociedade e o nosso estilo de vida é insustentável, como a Roberta coloca, se na prateleira eu não tenho opções que sejam com tudo isso, né, essa estrutura do mercado não está trabalhando nessa linha, como é que o consumidor é que vai ser o indutor disso tudo? Né? Então, se eu não tenho no portfólio produtos e sociedade sustentável, eu não tenho como jogar esse grande desafio na mão de um ator. Na verdade, todos os atores é que têm que trabalhar juntos aí para buscar sustentabilidade. E aí, a academia tem que trabalhar muito nessa questão de unir, né, macro perspectivas do consumo, sempre voltando, né, essa história do quem sou, onde estou e para onde vou, né, fazendo esse resgate histórico, pensando numa pesquisa interdisciplinar. Então, para se trabalhar nessa questão consumo, produção sustentável, a gente vai ter que conversar com outras disciplinas, né? Então, a ciências e tecnologia com as ciências sociais e naturais, porque a gente está todo mundo no mesmo barco e precisamos aí de unir essas forças da academia com todos os outros atores. E também, né, sair dessa microperspectiva do consumo, a questão individual, porque daí senão a gente vai estar trabalhando só uma plaquetinha de tudo, para daí buscarmos macro soluções para tudo. Então, a gente tem que buscar inverter a ordem do nosso foco de pesquisa, buscando aliar todas essas duas vertentes. E aí, a sustentabilidade como nicho de mercado, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós, né, como acadêmicos e formadores de opinião, para que isso seja bastante entendido do que é o nicho de mercado e o que é realmente um novo padrão de produção e consumo, para daí a gente poder afirmar que estamos em busca da sustentabilidade. Soluções isoladas nesse cenário são paliativas, o esforço tem que ser cooperado, transformar, né, todo esse modelo que rapidamente percorri aqui com vocês, e a questão da economia, né, buscando aliar padrões e níveis de produção e consumo. Aqui a gente tem várias linhas da economia, economia ecológica, que até o professor Alcir lá faz parte do programa, né, da Unicamp, que trabalha muito essa questão de unir outras formas de economia, juntando a ecologia e com a mudança cultural. A busca da sustentabilidade passa inevitavelmente pelo equacionamento da questão do consumo. E, como eu disse lá no início da minha fala, a gente tem se dedicado muito pouco a essa questão, porque até hoje é uma questão mística e é uma vaca sagrada que mantém todo o sistema funcionando. A ideia do consumo sustentável não se limita a mudanças no design de produtos ou forma de prestação de serviços para atender esse nicho. A construção de padrões de consumo sustentável em níveis globais é uma tarefa muito complexa, né, que não dá nem para... E isto significa alterar princípios econômicos, cooperativos e de longo prazo. E aí a gente tem um alento interessante, uma comissão que foi montada no final do ano passado pelo presidente da França, o Sarkozy, que pegou esses dois autores, eles são economistas, prêmio Nobel, que é o Amartya Sen e o Stiglitz, que eu esqueci o primeiro nome dele. São dois prêmios Nobel, tem 50 outros estatísticos, é uma equipe multidisciplinar tentando pensar
numa nova medida para isso, né, porque a gente tem uma contradição muito séria, que é a questão do PIB. Tudo que fazemos é medido pelo crescimento do PIB, e crescimento do PIB significa crescimento de recursos, uso de recursos naturais hoje, né. Por exemplo, pode acontecer uma catástrofe, em qualquer lugar do mundo, por exemplo, um terremoto em Kobe. Os danos ambientais causados não são medidos no PIB japonês, mas o que gastou-se para reconstruir, né, os portos e tudo mais, vai para o PIB. Então, essa nova medida do PIB, ela incorpora vertentes ambientais e sociais. Então, esse relatório está para sair, eles vão fazer o primeiro relatório, deve estar para ser divulgado até junho, é a promessa, e, assim, é um ajuste de alguns desacordos e desacertos que vivemos aí nos últimos anos, porque a contradição existe, né. Quando acontece qualquer acidente, os governos, por exemplo, o Lula vai para a plateia e fala: "Vamos consumir, vamos comprar, porque assim é que vamos manter o sistema funcionando". E aí teremos que ter esse esforço, né, coletivo, conjunto e cooperativo, unindo toda a cadeia produtiva, que aí junta tudo que o professor Alcir coloca, o que a Roberta coloca, os governos, porque aqui, como o Alcir colocou na parte dele, a questão da regulação vai ser muito importante, e aí um papel da universidade muito sério, de contribuir com essas discussões, né, dos governos, contribuir nas discussões da sociedade civil, para que isso realmente esteja no caminho correto. E daí, né, se a gente conseguir essa integração, a ligação por esse objetivo comum, que seria para a gente chegar lá, né, na tal sustentabilidade. E o que eu queria te colocar, que sustentabilidade não é uma nova forma de pensar, e não é não uma tecnologia. Então, a gente realmente vai ter que mudar cultura, né, se a gente quiser realmente seguir nessa prática. Isso foi uma frase que saiu no estado de São Paulo, acho que ela é bem significativa, é um arquiteto grego, e é um depoimento numa matéria dessas. Mas, para a gente finalizar, eu queria dizer, né, que assim, a gente tem feito muitas coisas, né, já caminhamos muito, né, o que o Alcir traz, e acredito que na parte de produção realmente temos avanços, falta muito a fazer, mas a gente também tem que pegar a outra parte, né? E o que eu acredito, trago uma frase aqui do Bauman para finalizar minha fala, e que essa transformação realmente se faz no andar, né? Então, estamos caminhando e o que a gente pode é contribuir aí com esse processo. Obrigada.